Salve galera, estamos chegando, estamos no ar, estamos juntos. Sextou com gosto amargo para o torcedor do Fluminense depois da derrota no primeiro jogo da semi da Copa do Brasil. O Vasco venceu por 2-1 de virada e o que restou para os torcedores do Fluminense é no mínimo a dúvida e um certo pessimismo. Pessimismo pelo que fez ou pelo que está deixando de fazer o Zubeldia na hora do vamos ver, na hora da decisão. Pois é, eu vou trazer para você aqui nessa sexta-feira perguntas, reflexões, até conselhos. Conselho, se fosse bom, ninguém dava, né? Dizem. Mas eu discordo. Eu acho que é possível ouvir conselhos humildemente. E por que não, se você tem conselhos a dar, dê. Quem for sábio, quem tiver inteligência e sabedoria para isso, vai saber ouvir. É sobre isso. Então, minha preocupação e as minhas reflexões eu vou passar para vocês agora. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e É tapete grenar para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, seja, vai. Custa nada, se inscreve aí no meu canal. E também larga o like, tá? Que é importantíssimo aqui para você que me acompanha sempre. Se você curte o meu trabalho, deixa o like que é muito importante, é de graça. E o hype também, tá? Pode dar uma hypada aqui no vídeo, que vai me ajudar demais. Vamos lá, né, gente? Fluminense tomou uma virada que não estava no script, não estava nos planos. Depois de começar o jogo razoavelmente bem, o Fluminense fez um primeiro tempo ok, nada demais também, nada de maravilhoso, mas foi um pouco melhor do que o Vasco no geral, competiu mais contra um Vasco que não estava competindo no primeiro tempo. A verdade é essa, o Vasco entrou meio assustado, talvez respeitando em excesso o Fluminense, e isso aí mudou drasticamente no segundo tempo. Sobre isso aí, quero começar dizendo o seguinte, eu avisei aqui ontem, né? No meu vídeo de ontem aqui no canal, se você não viu, dá uma olhadinha, antes do jogo, gravei assim no comecinho da tarde, tinha avisado também na Placar, tinha botado isso no meu Instagram, e era sobre o seguinte, não adiantava o Fluminense chegar como favorito, na opinião de quase todo mundo, para esse confronto, teórico favorito, por causa da campanha na reta final do Brasileiro, e com o Vasco perdendo 7 dos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro, não adiantava o Fluminense ter esse favoritismo teórico, e na hora do vamos ver, na hora do jogo, não ter a postura condizente com isso aí. Mais do que isso, se achar de fato o favorito e transformar isso numa certa soberba, num certo conforto, numa certa falta de atitude, de postura, que de fato aconteceu, principalmente na hora que o Vasco passou a ter essa postura. O Fluminense no segundo tempo não competiu. Foi um time que parecia achar que daria para resolver a qualquer momento. Aliás, no primeiro tempo ainda, depois de ter feito 1-0, começou a jogar de uma forma meio tranquila demais, teve possibilidades em contra-ataques, oportunidades de chegar e resolver a partida, fazer 2-0, talvez até 3-0 em contra-ataques, e começou a desperdiçar de forma tola, de forma meio desfocada, desconcentrada. Com essa forma, o time deixou de fazer esses gols ainda no primeiro tempo, que, repito, poderia ter resolvido o jogo e até o confronto. Tivesse o Fluminense jogadores mais, digamos, sérios na hora de resolver as suas jogadas de ataque, ainda no primeiro tempo. Segundo tempo, então, passou muito por postura, né? Por culhão, por atitude que sobrou ao Vasco desde o primeiro segundo do segundo tempo, e faltou ao Fluminense, que foi empurrado, foi amassado a maior parte do tempo. E mesmo quando o Vasco deu uma cansada ali a partir dos 25, o Fluminense retomou o certo controle do jogo, mas assim, sem a necessária vontade, sem o necessário comprometimento e, sobretudo, sem os necessários recursos, leia-se, peças capazes de resolver o jogo. Então, primeiro tem essa questão aí de uma certa soberba, de uma certa presunção de que, de fato, nós somos melhores, de fato, nós somos os favoritos e vamos resolver a qualquer momento. Não funciona assim. Eu avisei que não funcionava e não funcionou. Lição foi dada. Essa é a primeira lição. Segunda lição.
E aí, dentro dela, várias considerações, e aí os recados e os questionamentos são para o técnico Zubeldia. O Fluminense fez, sim, uma reta final boa de Campeonato Brasileiro. Isso não impede que a gente faça, e eu fiz sempre, quem me acompanha sabe, fiz sempre as observações, as contextualizações, os poréns em relação ao não aproveitamento de alguns jogadores e a insistência com outros. Zubeldia foi para a entrevista coletiva e teve a coragem, eu considero isso uma coragem, de citar, em relação à derrota do Fluminense, o fato do Rayhan ter batido a falta, segundo ele, 3 metros fora do lugar, da onde ele teria sofrido a falta que gerou que estava na origem do segundo gol do Vasco, do gol da virada. Sinceramente, cara de pau. Primeiro que eu olhei o lance, não sei nem se está fora da posição, de fato, se está fora da posição mais do que meio metro, do que 1 metro, não faz nenhuma diferença na questão do gol. O que fez diferença ali foi o Ganso não ter atacado, no bom sentido, de não ter parado a jogada. O Ganso tira o corpo, até levanta os braços para dizer, não vou fazer falta nele não. Por que não vai fazer falta? Se é recurso de jogo isso. Falta é parte do jogo. Não precisa ser falta violenta não, para o jogo ali. Mas ok, nem dividiu. A questão não é nem fazer falta. O Ganso não dividiu, ele poderia ter dividido e tirado a bola da trajetória. O Rayhan passou no meio de 4 jogadores do Fluminense. E quando sofreu a falta finalmente, o Serna levantou em meio segundo, o Serna bobeou, o Serna deu uma cochilada ali, não tentou impedir ou não tentou bloquear a cobrança de falta dele. E seguiu o jogo. Por quê? Porque o Rayhan tinha um senso de urgência que faltou ao Fluminense, faltou aos jogadores do Fluminense e faltou ao treinador do Fluminense. Esse Rayhan, que mais uma vez acabou com o Fluminense, não é a primeira vez, fez um gol, fez a jogada no segundo gol, tomou conta do jogo, de uma forma que acabou sendo citado pelo próprio Zubeldia na entrevista coletiva. O Rayhan foi o fator desequilibrante, esse cara é muito desequilibrante. Ô Zubeldia, deixa eu te contar um segredinho, tá? Que ninguém nos ouça aqui. Você tem os seus Rayhans, eles estão no banco de reservas. Você não usa. Você não tem interesse em usá-los, ou sabe-se lá qual é o motivo de não usá-los. Alguém vai dizer aí, Ilan, mas o Riquelme e Felipe é a mesma coisa que o Rayhan? Se bobear, melhor do que o Rayhan. Mas ele entrou 1 ou 2 vezes no ano, jogou 10 minutos e não jogou nada. Porra, vocês querem que o moleque entre e jogue bem na hora do aperto, na hora da confusão, da urgência, jogar 10 minutos? O Zubeldia agora está pagando o preço de nunca ter utilizado esses jogadores. E nem isso é desculpa para não botá-los em campo. Deveria ter botado. Quando o Soteldo saiu ontem, no comecinho do segundo tempo, sentiu de novo. Soteldo esquece, tá, galera? A gente se iludiu aqui por causa de 2, 3 jogos. Esquece. Machucou de novo. Não dá para contar. Jogador bichado, gente. Não dá para contar. Acabou-se o que era doce. Custou 30 milhões. Ou seja, ele jogou 3 jogos, né? Custou 10 milhões cada jogo do Soteldo. Negoção, né, galera? Mas voltando aqui, o Zubeldia tem no banco de reserva os seus Rayhans. Ele tem o Riquelme Felipe, ele tem o Lavega, que jogou muita bola quando esteve em campo uma única vez contra o Vitória, foi o melhor em campo. E qual foi o prêmio para o Lavega? Nunca mais jogar, nunca mais entrar. Qual é o sentido que faz isso? Ontem o Lavega ficou no banco pela 3ª vez consecutiva. Não jogou 5 minutos, não jogou 30 segundos em nenhum desses 3 jogos. O que justifica isso? O que justifica ele optar por Keno, um aposentado em campo, né, com todo respeito à carreira do Keno, que foi um bom jogador e tem serviços prestados ao Fluminense, mas acabou. Como é que o Keno pode ser hoje uma solução à frente desses moleques? Não será. Não será. No Vasco, quem resolve é o Rayhan, de 19 anos. É o Andrés Gomes, de 23, o colombiano, que também participou do gol. Infernizou a defesa do Fluminense. No Vasco, quem resolve é sangue novo, é ousadia. Embora o Diniz, na época do Fluminense, também fosse um cara, por vezes, conservador em relação a lançar jovens, mas no Vasco está lançando. Mesmo que a gente faz de errado na vida, a gente tem tempo e oportunidade de consertar. Então o Diniz, que não faz um trabalho consistente, regular no Vasco, ontem foi bem.
Ontem botou o time para frente, com postura, acertou a marcação, acertou o agrupamento do Vasco para o segundo tempo. O time estava muito espalhado e depois ficou mais aproximado e dominou o Fluminense praticamente o segundo tempo inteiro. Estaria tudo bem se a gente visse pelo menos o treinador do Fluminense utilizando as peças que tem, usando ao máximo o potencial do elenco que tem. E não é isso que ele está fazendo. Parece repetitivo, mas essa hora um dia ia chegar. Falei, ó, tá ganhando de todo mundo, mas ele não tá usando fulano, Beltrano, Cicrano, deveria. Mas ele vai continuar insistindo com o Everaldo, mas ele vai continuar insistindo com o Freitas. Quantas vezes isso foi falado? Mas estava ganhando. Então a gente aceita, mas né, quem é sério faz a ressalva. Fala, olha, não é aceitável, não se justifica ele continuar com o Everaldo. Eu falo isso praticamente em todos os jogos, antes de começar. Na escalação, no jogo contra o Bahia, cheguei a twittar isso na hora, eu falei, ó, Zubeldia faz questão de se auto-sabotar. Assim que saiu a escalação, botei lá no X, no Twitter. Por que que ele vai insistir com um atacante, com um centroavante, que não faz gol desde 2 de agosto e que tem medo de finalizar? Que tem alergia urticária, incompatibilidade aguda com o gol. Faz sentido isso? Ah, é porque ele ajuda taticamente? Não tem justificativa. Não tem como compensar uma coisa pela outra. Na hora que o Fluminense precisou de gol ontem, adivinha? Não tinha centroavante. Aí não adianta ajudar taticamente, não adianta nada dessa cascata, desse caô aí. Não tinha quem fizesse gol. Ficou o Serna, igual um burro de carga no segundo tempo, tentando jogar sozinho, com 5 caras em cima dele. E o Fluminense com um ataque ridículo, um ataque de riso. E adivinha só, Everaldo ficou em campo até o fim. Inútil, brigando com a bola. Adivinha só, Freitas, que tentou entregar de novo 2, 3 vezes no primeiro tempo, deu bola no pé do adversário, ficou em campo até o fim. Que paixão é essa do Zubeldia pelo Everaldo, pelo Freitas? E que horror é esse que ele tem pelo Lavega, pelo Riquelme Felipe, até pelo John Kennedy, que teve uma chance ou outra, mas foi condenado rapidamente. Ah, ele não tá jogando bem. E o Everaldo tá jogando bem? Para continuar ad eternum, para sempre, nesse time do Fluminense? Ah, não serve John Kennedy também. Então não bota nenhum nem outro. Mas não dá para jogar com um a menos. Não dá para jogar com um cara que simplesmente briga com a bola durante os 90 minutos e fica em campo os 90 minutos. Então, galera, o Fluminense tem pela frente domingo um jogo a ser revertido. Tem que ganhar por 2 gols de diferença. Se for por 1, a gente já sabe que vai para os pênaltis. Entrou como favorito, né? Entre aspas, não confirmou, mas agora entra numa situação de incômodo e de precisar provar que não é um time, digamos, soberbo. Ou seja, vai entrar machucado para esse segundo tempo. Isso é o lado bom de ter perdido. Vai entrar com mais gana, talvez com mais postura. É um começo. Mas o Zubeldia tem que ajudar. Na verdade, tem que se ajudar. Não tem como ele ir para um jogo decisivo de um título nacional importantíssimo, que vale muito, muito dinheiro, inclusive, acima de tudo. Não tem como ele ir para provar o seu ponto. Isso já deu errado no passado, com muitos outros treinadores. O próprio Diniz, quando era técnico do Fluminense, na semifinal da Copa do Brasil de 2022, perdeu o André para o segundo jogo contra o Corinthians, suspenso, e ele botou o Wellington contra tudo, contra todos e para provar o seu ponto. Resultado, Corinthians 3-0. Zubeldia, você tem opções, você tem alternativas. A sua opção não precisa ser a minha, não precisa ser quem eu escolher. A gente não sabe se o Lavega, coitado, que não entrou nunca e que agora para ser jogado na fogueira pode perfeitamente não dar certo, de fato, né? Por erro seu de não ter usado o jogador nunca antes. A gente não sabe se o Riquelme, pelos mesmos motivos, também vai funcionar. Mas o que a gente já sabe é que com Everaldo não dá mais. Não dá mais. É impossível, é indefensável, é inaceitável um treinador manter um jogador como titular nessa situação. Dá para dizer o mesmo sobre o Freitas? Sim, ele tem o Ignacio, que é muito melhor do que o Freitas, muito mais seguro, muito mais regular. Dá para dizer quase a mesma coisa sobre o René, mas aí a gente já entra na limitação do elenco
Ele não tem nem quem botar no lugar do René. Essa é a verdade. Agora, o básico, o mínimo, o óbvio, ele tem que fazer. Everaldo não dá mais. Chega. Pro bem do Fluminense, pro seu próprio bem, tá, Zubeldia? Fica a dica aí. Fica o conselho grátis para você. Concorda? Larga o like aqui, se inscreve, comenta. Quero saber a opinião de vocês. Valeu, abraço.